Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias bem interessantes sobre bem-estar infantil. São do capítulo 5 do livro O Livro que Você Gostaria que Seus Pais Tivessem Lido. O foco aqui são as tais condições para boa saúde mental. Isso. E o livro, ele reforça muito a importância das relações, da comunicação, desde cedinho. É verdade. Mas o legal é que ele traz uma nota de esperança, né? Diz que nunca é tarde para a gente reparar esses laços. Exato. Sempre há espaço para consertar, para reconectar. Então a nossa conversa aqui hoje é para tirar o essencial, assim, de como a gente pode apoiar o desenvolvimento saudável das crianças. E olha que ponto forte para começar. O laço pais-filhos é apontado como o maior indicador de boa saúde mental. É o pilar, né? Vamos desempacotar isso então. O capítulo começa justamente com o laço. Parece a base de tudo. Com certeza. E fala da necessidade de sintonizar com os humores do bebê, da importância da proximidade física, emocional, aquele dar e receber, Precisamente. Esse dar e receber é a comunicação na sua forma mais pura, sabe? Começa muito antes da fala. através do choro, dos gestos. Isso. E é muito importante não calar essas primeiras tentativas de comunicação. Tipo como psiu ou usando chupeta como se fosse uma rolha, né? Porque isso pode passar a mensagem de que, bom, de que o que a criança sente ou expressa não importa, ou não é bem-vindo. Exatamente. E uma coisa fascinante que o livro traz é que os pais mais felizes, digamos assim, são os que aprendem com os filhos, aceitam a perspectiva deles. Interessante isso. E a comunicação corpo a corpo também é super valorizada ali. Muito. E tem um alerta contra aquela dinâmica de agente-paciente, sabe? Onde um manda e o outro só obedece. Ah, sim. A falta de mutualidade. Isso, porque se a criança não sente que pode influenciar, ela também não aprende a ser influenciada de um jeito saudável. Isso é chave para empatia, né? Faz todo sentido. E isso conecta com a ideia da alternância de turnos. Como é que essa troca simples, observar, escutar, responder, já nos primeiros meses, pode ser um sinal de apego seguro lá na frente. Pois é, essa dança, né? Essa resposta sensível, ela constrói a confiança básica. A criança aprende: eu sou visto, eu sou ouvido, eu importo. Mas o texto também reconhece que isso pode ser difícil para alguns pais, né? Talvez pelas próprias histórias deles. Sim, e aí pode surgir o que o livro chama de diasfobia, que é tipo uma aversão ao diálogo genuíno, a se deixar afetar pelo outro. E isso vem de onde, geralmente? Muitas vezes de infâncias onde os próprios sentimentos não foram levados a sério, foram invalidados. A consequência pode ser um apego inseguro nos filhos. Entendi. Mas, de novo, a mensagem é otimista quanto à reparação. Sim, escutar, tentar ver o mundo pela perspectiva dele, se permitir ser influenciado. O exemplo do John no livro é ótimo, ele superou aquele hábito do eu sei, que ele herdou do pai. É possível mudar. E a pesquisa sobre a falta de resposta parental. Aquela dos 3 minutos? Ah, essa é impactante. Mostra como, mesmo um curto período sem resposta, causa uma angústia real, visível no bebê. Aumenta a ansiedade. Falando em falta de resposta, hoje tem o celular, né? Como essa distração específica entra na história? O livro compara com negligência. Compara assim. Essa distração constante, mesmo que a gente esteja fisicamente presente, pode criar micromomentos de desconexão. Isso, somado, pode gerar um vazio emocional. Pesado. É, mas de novo, a cura está na presença. Estar ali, de verdade, mesmo que não o tempo todo, pode reparar muita coisa. Outro ponto que sempre gera discussão: o sono. O livro diz que é uma questão mais emocional para os pais do que prática. Exatamente. Toca em medos, em cansaço extremo, e aí tem a crítica forte ao treinamento para o sono, aquele de deixar o bebê chorar sozinho. Por quê? Qual o argumento? O argumento é que mesmo que o bebê pare de chorar por fora, por exaustão ou desistência, os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, podem continuar altos por dentro. E isso não seria bom para o desenvolvimento do cérebro a longo prazo. Entendi. E qual seria a alternativa? O livro fala em incentivo ao sono, depois dos 6 meses. A ideia é construir segurança, usar uma base de conforto, sabe? Associar o dormir com segurança, com conexão e não com abandono ou rejeição.
Faz sentido. E menciona o co-sleeping também, né? Sim, lembra que em muitas culturas, dormir junto é a norma, não é a exceção que às vezes parece ser aqui. E sobre ajudar, não resgatar. Qual a ideia central aí? É sobre encontrar o equilíbrio, né? Apoiar a criança, mas deixar que ela lidere o processo de resolver pequenos desafios, de lidar com separações, para fomentar a autonomia. Então, intervir demais ou apressar a independência pode acabar sendo prejudicial? Exato. A ideia está lá como um suporte seguro, mas não fazer pela criança o que ela já consegue ou quase consegue fazer sozinha. O exemplo do pai da Freya com a bola ilustra isso bem. Ele incentiva, espera, não entrega de mão beijada. Legal. E por último, o brincar, definido como o trabalho da criança. Essencial. É como ela aprende, explora, processa emoções, desenvolve concentração, imaginação e se conecta, né? E a dica de ter menos brinquedos. Sim, porque estimula mais a criatividade. E a importância de não interromper quando a criança está super concentrada na brincadeira. E quando os pais brincam junto. Aí a chave residiria a liderança da criança. Não impor a nossa agenda. Isso é um investimento enorme na autonomia futura dela. Até o tédio tem seu valor, sabia? Para estimular a criatividade interna. Então, juntando tudo isso, o que fica que a saúde mental infantil parece florescer com base em comunicação de verdade, né? Reciprocidade, validar o que a criança sente, incentivar a autonomia dela. Isso. São as pequenas coisas do dia a dia que constroem essa base sólida. As interações diárias são fundamentais. E a possibilidade de reparar está sempre lá. Sempre. Não é sobre ser perfeito, é sobre estar conectado. Ouvir, observar, se permitir ser influenciado. A consistência dessas pequenas ações vale muito mais que um grande gesto isolado. Então, a mensagem principal talvez seja essa: focar mais em conectar do que em controlar, né? Exato. E fica aqui uma reflexão para a gente pensar, né? Se é tão importante deixar a criança nos influenciar, como é que a gente acha o equilíbrio entre essa abertura e a necessidade de guiar, de pôr limites, sem cair naquela dinâmica de agente e paciente? Onde que está essa sintonia fina na prática do dia a dia?